Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista dentro do programa Movimento 2022, o Brasil que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília e a União Planetária. Teremos hoje o privilégio de conversar com o professor Armando Raggio. Vamos conhecer as atividades de nosso convidado como secretário municipal de saúde de Curitiba, secretário municipal de saúde de Sorocaba e secretário municipal de saúde de São José dos Pinhais e secretário de saúde do estado do Paraná. Vamos conhecer suas atividades na Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal e suas atividades atuais na Fundação Oswaldo Cruz. Vamos também discutir as prioridades para a conquista de um atendimento de qualidade na área da saúde para todos os brasileiros e brasileiras. Professor Armando Martinho Bardu Raggio formou-se em medicina pela Universidade Federal do Paraná. É mestre em bioética pela Universidade de Brasília e doutor por notório saber em políticas públicas em saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Tem uma experiência profissional ampla, onde destaco a função de secretário de Estado da Saúde e presidente do Instituto de Saúde do Estado do Paraná. Foi diretor-geral do Hospital Universitário da Universidade de Brasília e diretor executivo da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, a FEPEX, e coordenador de pós-graduação e extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal, a ESCS. Atualmente atua na Fundação Oswaldo Cruz de Brasília. Muito obrigado, professor Armando Raggio, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua atuação nas várias secretarias municipais e como secretário de Estado de Saúde do Estado do Paraná. Eu é que agradeço, estou muito honrado pela oportunidade de colaborar com a União Planetária, com a Universidade de Brasília e com o Movimento Brasil 2022. Já estão chegando aí os 200 anos da independência e tem muita coisa para ser feita, né? Então, professor Isaac, eu sou um menino do interior de São Paulo que no começo ia estudar agronomia. Cheguei a fazer alguns meses de pré-vestibular em Piracicaba. Mas era 1969, os efeitos imediatos do AI-5, problemas de saúde em casa, eu voltei para casa, ali em Itapetininga, onde nasci e onde fiz o ginásio científico. O primário eu fiz lá mais remotamente, em Paranapanema, onde estudava as primeiras letras, né, perto da propriedade da família. E com aquela consternação, as dificuldades, os efeitos imediatos do AI-5, nós, o meu grupo de jovens, que começamos com a comunidade de jovens cristãos e depois fomos militando no movimento estudantil, eu fui presidente do Grêmio Estudantino Fernando Prestes. Fernando Prestes, primo, né, de Júlio Prestes. Eles são de Itapetininga. E nessa ocasião, no ano 68, eu entendi por que fui eleito por aclamação presidente do Grêmio. Não tinha concorrência. Éramos nós da militância, jovens, entusiasmados e animados com a possibilidade de recuperar o regime democrático no Brasil, mas estávamos ainda muito longe disso. E o efeito do AI-5 levou, inclusive, um companheiro nosso,
que num confronto foi baleado e morreu exangue antes que os recursos fossem providenciados. Isso nos marcou muito. E eu e mais um amigo, cujo pai era médico e para mim era um guru, além do meu pai também do meu amigo, que tinha uma prática social que a gente admirava muito. E outro, também médico, militante pelas causas democráticas também. Então, inspirado nisso, nós pensamos, vamos fazer medicina social. E havia já formação e pós-graduação em São Paulo, né? Em medicina preventiva, medicina social, na USP, na Paulista, né? E com esse entusiasmo eu tentei São Paulo, mas tive a oportunidade mesmo de me mudar para Curitiba, em 70, depois de ter desistido lá da empreitada da agronomia. E fiz o preparatório em Curitiba e ingressei na faculdade, que depois se transformou em curso, com a reforma autoritária de então, que se aplicou no Paraná, a reforma universitária, que se aplicou no Rio Grande do Norte, que se aplicou no Paraná, se aplicou em Santa Catarina. Santa Catarina ela foi mais dura e mais restritiva, né? Por um lado, criava os departamentos, mas também criava problemas muito sérios para os estudantes. E nós fomos para lá, meu primo já estudava lá, eu tive a felicidade de fazer uma escola clássica, reconhecida, de uma universidade criada ainda em 1912, mas que na saúde pública tinha elementos assim fundamentais do conhecimento, da bioestatística aplicada, da epidemiologia, mas não tinha engajamento com a política social saúde. E aí eu me dediquei à patologia, frequentei a patologia tanto tempo que depois de formado ingressei na residência de patologia, mas no terceiro ano, não deixando de militar, porque a gente tem esse interesse, eu, logo que cheguei no Paraná, me sintonizei com o movimento, ingresso na universidade e militei até o 6º ano, fazendo o que estava ao nosso alcance, não é? E interessado por política de saúde. Aí vem a criação do SEBS, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que nos ajudou muito em todo o território nacional, na cidade mais remota ou nas cidades polo, pelo menos, os jovens interessados em política de saúde. Começamos a discutir saúde da família, saúde comunitária, como a gente chamava então. E aí tive a oportunidade de partilhar a discussão do que seria o governo municipal que iria começar em 1979 com a nomeação do prefeito Jaime Lerner pela segunda vez, indicado pelo Partido da Situação na Assembleia Legislativa e aprovado para ser prefeito. E discutindo o programa que poderia ser feito na área da saúde, acabei sendo convidado em 79 para ser diretor de saúde de Curitiba. E aí começa a veia que eu trazia a vontade de compartilhar e participar como uma empreitada mesmo de dedicação ao social e à tecnicalidade dos problemas de saúde. E desde então, como diretor de saúde de Curitiba, terminada a gestão em 82 para 83, em março de 83, começaria o governo de José Richa, o primeiro governador eleito depois das restrições do regime autoritário. E no governo José Richa eu fui convidado a ser diretor de saúde do Estado. Ao fim de 8 anos, portanto, de militância, eu me entusiasmei ainda mais e cheguei a ingressar no curso de saúde pública em 82, em São Paulo, aqueles cursos que o professor Lezer criou para formar sanitaristas, depois de ser patologista, eu, depois da minha formação de patologista, e daí tivemos oportunidade de compor, então, o governo de José Richa, e me surpreendeu o colega Luiz Cordone, secretário de Saúde, com o convite para ocupar o cargo de diretor superintendente da Fundação de Saúde
do Estado do Paraná. E assim que essa fundação depois se transformou em instituto, e quando eu vim a ser secretário do Estado, eu presidi a fundação, então transformada em Instituto de Saúde do Estado do Paraná, por obra do governador Roberto Requião, anos depois da primeira vez que ocupei esse cargo. Bom, o que nos interessava nessa época era evoluir da saúde comunitária e da prática alternativa de atenção à saúde para o tratamento sistemático e compreensivo de toda a população, em toda a rede de saúde, oficializar uma rede de saúde, e com a liderança de José Richa e Luiz Cordoni, nós conseguimos fazer um programa muito interessante de extensão de cobertura em saúde comunitária e depois atenção primária à saúde. Muito reforçados, então, pela tradução na prática do que recomendava até hoje comemorada, né, em 2018, nos seus 40 anos, a Conferência de Alma-Ata. Foi assim que a gente começou na atenção à saúde e vimos hoje aqui acontecendo em Brasília esse esforço contemporâneo de colocar a prática de saúde em Brasília na perspectiva das recomendações de Alma-Ata com atenção primária lá na comunidade, atendendo de forma compreensiva a comunidade inteira a partir da pessoa, do indivíduo e especialmente da sua família, com a estratégia de saúde da família. Professor Armando, nós vamos fazer um rápido intervalo e eu gostaria já de deixar uma questão para o nosso próximo bloco, que seria as suas atividades aqui em Brasília, tanto na Escola Superior de Ciências da Saúde, como na Universidade de Brasília e atualmente na Fundação Oswaldo Cruz. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com essa interessante conversa com o professor Armando Raggio. Voltamos com essa interessante conversa com o professor Armando Raggio. Professor Armando Raggio, eu deixei essa questão no primeiro bloco, pedindo que resumisse as suas atividades aqui em Brasília, na Universidade de Brasília como diretor do Hospital Universitário, na Escola Superior de Ciências da Saúde e nas suas atividades atuais na Fundação Oswaldo Cruz. Então, eu vim para Brasília em 2002, para trabalhar no IPEA. Fiquei 4 anos no IPEA como gerente do projeto de Economia da Saúde. E daí tive a oportunidade de conhecer a Escola Superior de Ciências da Saúde, criada então na gestão de Geoffroy Frejat e com o professor Murad, que era professor da UNB e foi colaborar com a implantação daquela escola. E fui recrutado pelo secretário Arnaldo, na ocasião responsável pela gestão de saúde do Distrito Federal, para trabalhar exatamente ali na escola. E fui diretor ali de pós-graduação, especialmente de residência, da coordenação de pós-graduação e extensão. Lá criamos um mestrado inclusive em parceria com a Unesp, São Paulo. Ele não teve outra edição, mas os egressos desse curso, inclusive, foram fazer doutorado lá na Unesp. E depois eu tive um apelo, uma recaída de ir para o Paraná e ser secretário municipal de saúde lá, onde eu tinha sido secretário estadual de saúde, tinha criado o Paraná Mais Saúde, motivo porque eu estava com um currículo que me habilitou a ser diretor de Economia da Saúde, do projeto de Economia de Saúde no IPEA. E então tivemos essa possibilidade, né, de, ao mesmo tempo que cuidávamos da pós-graduação, fazer uma iniciativa de refletir sobre bioética, fazendo especialização e mestrado aqui na UNB. Fui para o Paraná de novo, onde fiz a gestão do município de São José dos Pinhais,
E, ao terminar a tarefa que eu havia me proposto fazer lá, retornei para Brasília para assumir o doutorado. E daí que fui trabalhar na equipe do professor José Geraldo, e havia uma discussão muito grande em torno da sustentação do Hospital Universitário de Brasília. Até tinha uma legenda criada pelos estudantes de SOS HUB. E o professor Romero, hoje diretor da Faculdade de Medicina da UNB, demitiu-se denunciando a situação de dificuldades do hospital, e eu fui perguntar pelo Dr. João Batista, vice-reitor, se eu aceitava colaborar da condição de assessor do gabinete da reitoria como diretor do HUB. E tivemos ali 2 anos de colaboração intensa, respeitando a natureza de hospital de ensino que ainda não tinha se completado plenamente. Negociamos com bastante receptividade da gestão estadual e com o Ministério da Educação para estabelecer o primeiro contrato de um hospital universitário com a EBSER recém-criada. E esse foi o primeiro contrato. E veio a eleição para a reitoria, terminou a gestão do Dr. José Geraldo, e eu tive a oportunidade de me deslocar a Sorocaba, para a minha região de origem, para ser secretário municipal de saúde lá. E a Fundação Oswaldo Cruz? Atualmente? Na Fundação Oswaldo Cruz, eu tive o convite da professora Maria Célia de apresentar um memorial. E eu dizia, que pesquisa que eu devo fazer? Ela me dizia, não, no memorial você deve descrever o que você fez até agora. E então, estando no governo Hollenberg como diretor executivo da Fundação de Ensino e Pesquisa, eu escrevi meu percurso num memorial que se chama assim, do Apiaí, da beira de rio onde eu fui criado, ao Paranoá. E um subtítulo, A Rodear com as Águas. Por que eu usei isto? Porque para enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos em política social, especialmente na saúde, você não vai resolver tudo porque prescreve que as coisas devam ser assim ou assado. Você tem que ter a competência da água, contornar as dificuldades, sobrepor as barreiras, acumulando energia, experiência e, acima de tudo, dialogando, né? Afinal, tudo é água, a vida é água, né? E a água nos ensina essa aproximação. E esta oportunidade foi muito interessante porque 6 meses depois, o terceiro secretário da atual gestão governamental do DF, desejando colocar-me em outra posição, me convidou para a sua assessoria direta e nomeou outra colega como diretora executiva da FEPEX. E eu agradeci o convite dele, continuamos colaborando, mas eu fui procurar a Fiocruz e perguntei do interesse de criar lá na Fiocruz um programa de residência em gestão de políticas públicas para a saúde. E é isso que eu faço hoje, com a compreensão da professora Fabiana, que substituiu o professor Gerson Pena, foi recrutado por ele, e já estamos com a proposta de 3 programas, um programa de gestão, um programa de saúde mental na fronteira do Distrito Federal com o entorno, que é o estado de Goiás, e também um programa de saúde da família no campo, aqui onde há populações que ocupam ainda em consolidação as suas instalações no território vizinho de Brasília com Goiás, né? E espero obtermos financiamento para o ano que vem, oferecemos 51 vagas de residentes R1. Enquanto isso não acontece, nós estamos colaborando diretamente com a Escola Superior de Ciências da Saúde num programa de residência em gestão de políticas públicas para a saúde, e já temos 2 turmas, temos 16 residentes. Professor Rajo, com a sua vasta experiência em gestão e política da saúde, quais seriam as prioridades para a gente ter uma saúde, uma assistência à saúde através do SUS de qualidade no Brasil? Professor, fala-se muito por insatisfação do que vem acontecendo ultimamente com a saúde pública no Brasil, como se a saúde pública tivesse piorado. É verdade que há razões objetivas para essa insatisfação. Por quê?
porque nós fomos criados como consumidores de bens e serviços de saúde. Mas, apesar de toda essa insatisfação, os indicadores de saúde do Brasil, aos 30 anos que o SUS está funcionando, são muito melhores do que na época em que nós fomos formados. Eu vi isso acontecer em Curitiba, a redução da mortalidade infantil para abaixo de 2 dígitos, é 1 dígito por 1.000 nascidos vivos. É por 1.000 nascidos vivos, não é por cento, é por 1.000 nascidos vivos. A redução da mortalidade infantil no Brasil que o SUS promoveu. Agora, o que acontece é que nós não reciclamos o modo de fazer saúde ao criar o SUS plenamente como deveria ser feito. Veja a experiência que está acontecendo agora aqui em Brasília. Somente agora há um esforço de maiores proporções de transformar a atenção à saúde em atenção primária à saúde, como recomendado lá em 78, há 40 anos atrás, pela Conferência de Alma-Ata. E esse esforço, por que se dá tão tardiamente em lugares como Brasília? Porque Brasília foi muito bem financiada no começo do seu, desde a sua fundação, trazendo para cá a medicina que se praticava no Rio de Janeiro, que se praticava em Belo Horizonte, em Goiânia, em São Paulo, que era uma medicina de especialidades e que veio crescendo cada vez mais com essa perspectiva de especializar, especializar, especializar. É verdade que Brasília oferece muitas alternativas de atendimento, mas ela foi deixando aquilo que Bandeira de Melo recomendava, que era a atenção primária lá na comunidade para trás. Enquanto houve financiamento, funcionou muito bem. Mas eu estou aqui há 16 anos, faz 16 anos que esse sistema tinha que ser reciclado. É a mesma coisa que acontece com o Brasil. Eu tenho grande esperança de que um governo que queira consolidar o Sistema Único de Saúde adote uma política ao inverso do que se faz hoje. Hoje, quando se quer melhorar a situação e superar a reclamação da população, começa a gastar tudo o que se tem e o que não se tem com consertar os estabelecimentos de referência. Por exemplo, Brasília até hoje promete criar o Hospital do Câncer. Ora, câncer é uma doença que acontece em todo lugar. O Hospital do Câncer, na década de 50, é aceitável que se tenha criado. Mas se não se criou o Hospital do Câncer em Brasília até hoje, não seria melhor que todos os lugares tratassem câncer como várias unidades de Brasília já o fazem? Quer dizer, se nós vamos ser cada vez mais idosos, é bem provável que nós tenhamos tenhamos câncer e há tecnologia para o enfrentamento desse problema com cura ou sobrevivência por longo prazo, com muito boa qualidade de vida, como acontece com o câncer de próstata, por exemplo, com os homens. Ou a evitação de que mulheres ainda tenham câncer de colo de útero. Isso é possível fazer no território nacional inteiro. Então, eu penso que a maior dificuldade é essa de continuar reproduzindo o sistema da especialização, especialização, especialização. O que é uma coisa especial? É aquilo que é raro. O que é raro hoje? Quem entenda de tratar pessoas, tratar a família, a pessoa dentro da sua família, a família dentro da sua comunidade, e trate os problemas que habitualmente acometem a população. A especialidade tem sido feita no Brasil muito mais para afastar o profissional da necessidade da população do que para suprir a necessidade dela. Suprir a necessidade dela é uma outra especialidade. É o médico, o enfermeiro, os diversos profissionais de saúde generalistas. E com auxílio do que hoje nós, inclusive, estamos formando graduandos em Brasília, de muito boa qualidade em saúde coletiva. Nós temos residentes no programa que eu me referi, que estão se formando para administrar saúde a sério, sem fazer clínica, fazendo a retaguarda ou a prospecção dos problemas para encaminhar adequadamente a solução deles antes de mandar as pessoas para o hospital. Infelizmente, o nosso sistema de saúde ainda pratica mais o seguinte: a doença que eu trato. Se você não adoeceu, eu não lhe trato. Isto não é o paradigma adequado para o mundo contemporâneo. Professor Raggio, o movimento 2022, o Brasil que queremos, tem como objetivo envolver os jovens para construir os caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo.
nesse minuto final do programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Ora, sem dúvida, assim como Suprem quer dizer para o alto, para frente, avante, SUS também é uma interjeição do português que diz o mesmo. Aliás, na estrofe do hino nacional brasileiro, que não é cantada, espero o Brasil que todos cumprais o vosso dever, termina assim: ei avante, brasileiros, ei a SUS, ó SUS, Brasil. Então, o jovem tem que permanecer na sua busca e na determinação de dedicar-se à sua realização pessoal, sem dúvida, se dá tanto melhor quanto mais ele se insere na comunidade em que ele vive e não esquece as suas origens e faz uma devolutiva à sociedade, numa perspectiva de reparar o que ainda precisa ser reparado, mas de construir cada vez mais os liames de uma sociedade que é tão diversa e tão desafiada por um paradigma novo de compreensão que, acima de tudo, a pessoa que sofre precisa ser atendida como pessoa. E a solução do seu problema exige tecnologia, exige conhecimento, mas, acima de tudo, exige atitude, exige reconhecimento do outro na sua diferença para promover a igualdade dos diferentes. Que bela mensagem, professor Rágio, né? De olharmos para frente e para o alto. Suprem e SUS. Suprem e SUS. Muito obrigado por ter nos proporcionado essa oportunidade dessa importante e interessante conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Suprem. Voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!